No vídeo de hoje a gente vai estar aprendendo esse necessaire aqui. É uma peça super rápida, fácil de ser feita, né? A gente só usa uma quantidade pequena de tecido, né? O tecido de forro, né? No caso aqui eu usei do mesmo tom daqui do detalhe, né? Aqui o tecido principal. Eu estou usando 2 cordões, né? De mais ou menos 35 centímetros, né? Mas o cordão você pode usar elástico, no caso meu é elástico, mas você pode usar um cordão de outro material, de outro acabamento que você queira. Você pode usar com miçangas, né? E é uma peça super tranquila de ser feita, rápida, né? De ser. E você aproveita os retalhos, né? Que você tem aí no seu ateliê e não desperdiça nada. Então vamos ao passo a passo, lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo as medidas, caso você tenha alguma dúvida e queira checar depois. Para essa bolsinha, a gente vai iniciar com 2 cortes aqui, tá bom? O tecido principal, ele tem a medida de 15 por 16 e eu vou pegar 2 recortes, né, do tamanho 15 por 9, tá bom? Eu vou usar esse tom liso para fazer o contraste no composê com esse meu tecido aqui principal. O que eu vou fazer? Eu vou colocar direito com direito. No meu caso, eu não tenho, né, o lado direito, mas se fosse o lado estampado, eu ia colocar o lado estampado com o lado estampado. Eu coloco aqui, eu vou alfinetar, tá? E aí eu vou passar uma costurinha reta dos 2 lados. Você alinha bem aqui para ficar as pontas certinhas. Eu venho com o meu outro lado, eu faço a mesma coisa. E a gente vai para a máquina, faz uma costura que tem retrocesso no começo e no final. E aí depois a gente vai fazer uma outra costura como se fosse de pés ponto. A costura aqui foi feita, então eu vou abrir aqui e aí eu vou fazer aquela costura de acabamento nos 2 lados, tá bom? Eu vou passar uma costurinha bem aqui, ó, desse lado e desse lado, tá? Se você quiser usar um ponto decorativo também pode, tá bom? Se você tiver alguma dificuldade, passa no ferro para poder marcar bem nessa parte. Se não, um ponto normal já resolve. A minha linha vai estar um pouquinho de contraste para poder aparecer melhor no vídeo, tá bom? Mas aí você usa uma linha que vai ser bem discreta ou no mesmo tom do tecido e fica ótimo. Eu vou para a máquina e já trago ele pronto. A costura tá feita. O que eu vou fazer agora? Eu vou unir, né, as minhas pontas aqui, tá certinho. E a gente vai marcar a caixinha de leite que a gente vai precisar fazer para essa bolsinha, tá bom? Alfineta, né, para o seu tecido não correr. Alinha bem. Aí aqui eu tô usando canetinha fantasminha, mas você pode usar uma caneta, não tem problema. É 2 de altura, tá bom? Que a gente vai precisar. Por 3 de comprimento. Eu faço isso dos 2 lados. Feita a segunda caixinha, aí eu aproveito e vou fazer uma marcação aqui em cima da parte superior aqui em 2,5, tá bom? É só um risquinho aqui, não, só para vocês ter uma orientação. Faço isso do outro lado também. Marco 2,5 aqui. Aí a gente vai recortar essa caixinha de leite, tá bom? Os 2 lados.
Eu vou alfinetar aqui o meu no meio para ele não correr. Porque às vezes depois fica diferente. Só cuidado que às vezes pode querer desfiar, né? E aí o trabalho não fica legal. Então, ó, a costura aqui foi feita. Naquela marcação que eu fiz aqui de 2,5, eu vou fazer uma costura reta daqui até aqui. E uma costura reta do 2,5 aqui até aqui, tá bom? Então eu vou pra máquina e já trago pronto. Fiz a costurinha aqui, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a nossa caixinha de leite, tá bom? A gente puxa aqui, ó, as laterais, une. Vai ficar assim. E aí eu ajeito direitinho, ó, a altura aqui, ó. Tá? Faço uma costura reta dos dois lados, tá bom? A gente vai fazer isso, depois a gente já vai para um outro acabamento. Você faz o seguinte também, ó, tomba o tecido, tá bom? Não costura com ele torto não, tá bom? Joga ele pro lado e faz a costurinha reta. A caixinha de leite ela foi feita, tá bom? Então agora, aquela aberturinha que a gente deixou aqui, ó, daqueles 2 centímetros, o que eu vou fazer? Você pode fazer no ferro ou marcar, né? Você abre ela aqui para lateral, mais ou menos da mesma largura do seu ponto aqui, tá bom? Você abre dos dois lados. Aí, por exemplo, eu coloquei ali o prendedor para dar pro vinco ficar, né? Mas você pode ir pro ferro se você achar mais fácil, tá? Que às vezes no comecinho tem um pouquinho de dificuldade. E o que eu vou fazer? Eu vou passar uma costurinha. Eu vou abrir aqui. Aí eu vou fazer uma costurinha aqui, venho, faço o quadradinho, a voltinha. E costuro aqui desse lado, tá bom? Então, porque esse lado aqui ele vai continuar aberto, tá? Então, ó, ponho para um lado, né, o tecido, faço a costurinha aqui, faço, né, como se fosse uma linha reta aqui, eu continuo do outro lado que eu abri e fecho. Eu vou fazer na máquina e depois eu trago com ponto feito, que aí fica talvez mais fácil para entender. Eu faço dos dois lados e depois a gente já vai para o saquinho do forro de acabamento. Eu fiz as costuras aqui dos dois lados, tá? Aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um tecido de forro, qualquer um que você deseje. Ele vai ter a medida de 30 por 15. Tá bom? E eu vou repetir exatamente o mesmo passo desse saquinho que a gente fez o principal. A gente vai unir as duas pontas, alfinetar. Vamos fazer a caixinha de leite, né, de 2 de altura. Aqui eu já adiantei. 2 de altura por 3, né, dos dois lados. Marquei aqui os 2,5 centímetros. A gente recorta, né? E a gente vai fazer a mesma costura. Eu só vou repassar aqui para não ter dúvidas, tá? E a gente vai repetir a mesma coisa. Vai dobrar a parte ali que a gente fez a marcação, que foi essa última costura. A gente vai fazer tudo igual, tá bom? Recortei a caixinha de leite, né? A gente vai fazer a mesma coisa, né? A costura reta daqui, né? Dos 2,5, né? Até aqui. Esse outro lado também tem a marcação de 2,5, só que a gente vai deixar
uma pequena abertura, porque a gente vai ter que desvirar a nossa peça. Depois a gente faz uma costura para fechar isso aqui, não tem problema. Então, o único detalhe é esse, que um dos lados eu vou deixar uma abertura. Então, nesse caso aqui, eu costuro daqui até aqui, aí eu volto, costuro daqui até aqui. Esse lado é reto, igualzinho, daqui até o final. Aí eu fiz a costura, eu vou abrir e vou fazer igual eu fiz aqui, tá bom? Fazer a costurinha aqui na lateral, aí depois a gente já vai indo para o acabamento da nossa peça. Fiz toda a costura, né? A caixinha de leite, eu fiz aqui, deixei a abertura, né? Aqui que a gente vai fazer, a gente vai desvirar a nossa peça, né? Aquela principal nossa, tá? A gente deixa a caixinha de leite aqui certinho, ó. Aí a gente vai pegar aquele nosso forro e a gente vai colocar ela, a nossa principal, dentro dela, tá bom? E aí a gente vai alfinetar, a gente vai encontrar as pontas, né, com ponta, vai deixar tudo certinho, tá? Pra hora que fazer a costura, não ter nada desencontrado. Então aqui, ó, eu vou abaixando, aí eu coloco aqui, ó, ponta com ponta, eu vou alfinetando, tá? Pra deixar tudo certinho, porque às vezes quando tem dois tecidos assim junto, fica um voluminho, né, que às vezes pode atrapalhar na costura, então joga tudo lá pra dentro, depois a gente vai desvirar. Aqui, ó, encontrei aqui, ó, as duas pontas, aí eu alfineto, a mesma coisa do outro lado. Vocês podem ver que é uma peça rápida de ser feita, você pode usar os retalhos, por isso que na costura criativa, no patchwork já é o trabalho de retalhos, né, mas mesmo na costura criativa, dá pra você guardar, né, os tecidos que sobram, não jogue nada fora, que aí esses pequenos trabalhos dá pra você usar, né, e você não desperdiça tecido, né. E essas bolsinhas sempre tem alguma saída, né, às vezes pra Dia das Mães, algum dia dos professores, ou deixar mesmo como modelo para o seu de vendas, né? O que a gente vai fazer? Uma costura reta, tá bom? Daqui pra cá e do outro lado, daqui pra cá, tá bom? Então vou fazer a costura e já trago ele pronto e a gente vai desvirar e basicamente vai estar quase pronto nossa bolsinha. A gente vai pegar a fita e fazer o arremate. A gente já fez aqui a costura, lembrando que a linha você vê no vídeo, então eu faço ela de uma cor diferente do nosso tecido, tá bom? Que é para poder ficar mais fácil a visualização. Por aquela aberturinha que a gente deixou aqui, ó, a gente vai desvirar a nossa peça, tá bom? Você vai puxando, né? E a gente vai desvirar toda a nossa peça, faz com cuidado, tá? Como não tem manta, é super tranquilo de você puxar. Quando tem manta, você precisa ter um pouquinho mais de cuidado, né? Porque fica grosso, mas se não é só puxar e a gente vai desvirando a nossa peça. Desvirei a nossa peça, né? Aqui, ó, é onde a gente fez, né? A gente deixou aberto, tá? Você pode fechar de duas maneiras. Você pode fechar com ponto invisível ou fazer na máquina, tá bom? Que daí não tem problema nenhum. Eu vou fazer aqui na máquina rapidinho, mas você vai ver aqui que a linha vai aparecer, mas se você usar do mesmo tom, não tem problema. Você faz bem rente
aqui a abertura e aí vai ficar imperceptível, tá bom? Aí a gente vai abrir e jogar aqui, ó, nosso forro pra dentro, tá? Porque dá pra perceber que é bem aqui, ó, essas linhas de excesso, se tiver, você corta, tá? Porque às vezes pode ficar um fiozinho, alguma coisa. É bem fácil, ó. Ele fica bem marcadinho, a gente joga lá pra dentro, né? Então aqui a gente já desvirou, né, a nossa peça. A gente vai fazer uma costura aqui, ó, mais ou menos quase no finalzinho aqui do canal que a gente abriu, ó, tá bom? Aí você pode usar ponto decorativo, alguma coisa assim, tá? Pra gente poder passar o nosso cordão. Esse cordão, eu tô usando cordão, né, na verdade elástico. Ele tem mais ou menos 38 centímetros, mas você pode fazer com fita, ou o que você tiver, tá bom? Se você quiser usar nas pontas miçanga, dar algum acabamento, no caso do elástico, quando a gente termina, você tem que passar um fogo, né, um isqueiro aqui para poder ele não ficar desfiando. Você pode pôr o acabamento que você quiser na ponta do seu elástico, tá bom? Então a gente vai fazer essa costura aqui, ó, tá bom? Dos dois lados, e a gente vai passar o elástico e a nossa bolsinha vai estar praticamente pronta. Feito, né, a costura, né, aqui nas duas laterais. Eu tinha falado no começo do vídeo que era um cordão, mas são dois cordões, né, para ficar um melhor acabamento. No caso aqui o meu elástico, mas aí você pode usar fita, cordão, né, o acabamento que você achar legal. Você pode colocar miçanga, né. A gente vai fazer a volta, né, aqui com o passador de elástico. Se você não tem passador de elástico, pode ser o grampo, né? A gente volta aqui, começa e sai do outro lado, né? E aí o outro elástico a gente começa, né, oposto. Aí a gente começa aqui do outro lado, né? A gente vai dar a volta, né? Só cuidado para não perder as pontas. A gente passa. Rapidinho de ser feito, ó. No meu caso, lembrando, né, quando a gente usa elástico, a gente tem que passar a ponta dele no ferro, no fogo, porque senão ele continua desfiando. E aí você pode usar o acabamento que você desejar, né? Você pode colocar umas miçanguinhas aqui, usar fio colorido, enfim, aí vai da criatividade, né, daquilo que você também tem disponível aí com você. E aí, feito isso, ó, a bolsinha tá pronta, né? Então, o cordão tá muito grande, pode cortar, e aí você vê, e ó, internamente, né, ele ficou, no meu caso eu coloquei do mesmo tom, né, então fica super tranquilo. É uma peça, como você viu, que é rápida, fácil de fazer, né, não tem segredo, você usa as peças, né, do seu retalhos aí que você tiver no seu ateliê disponível, ó, você vê que bate certinho, né, as costuras. É uma peça super tranquila de ser feita, rápida, né, e que você pode vender aí ou dar de presente, pensar nas datas comemorativas, né, como o Dia das Mães, às vezes a lembrança de final de ano, alguma coisa assim. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like, compartilha. Se você é inscrito, agradeço o seu apoio. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, que aí ativa as notificações. Sempre que tiver um vídeo novo, eles vão chegar para você o aviso.